futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo videão desse domingo. Infelizmente, um dia de luto aí com o falecimento do maior de todos, Roberto Dinamite. Inclusive, estou utilizando essa camisa aqui, que é a camisa do título brasileiro do Vasco de 1974, primeiro título brasileiro do Vasco, ao qual o nosso camisa 10 era nada mais, nada menos do que Roberto Dinamite. Bom, tem muita coisa para informar a vocês. O Roberto Dinamite paralisou aí o noticiário brasileiro. Fala-se muito hoje da morte do Roberto Dinamite. Os principais veículos, todos estão noticiando o falecimento deles. Clubes mandando mensagens de solidariedade e força à família, ao Vasco. A FIFA emitiu nota aí falando do falecimento do jogador, né? CBF, o Vasco, enfim. Então gostaria de trazer para vocês aqui, primeiro, algumas informações. A primeira homenagem, se é que assim a gente pode dizer, aconteceu hoje ainda no começo da tarde. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que inclusive é torcedor do Vasco da Gama, irá o homenageá-lo dando o nome de uma das ruas aqui do entorno de São Januário com o seu nome. A rua que era conhecida como Almério de Moura passará a ser chamada agora de Avenida Roberto Dinamite, número 10, tá bom? Isso inclusive já estará na portaria, na Secretaria do Estado a partir de terça-feira. A respeito do velório de Roberto Dinamite, o Vasco emitiu uma nota em seu site oficial e o velório será aberto ao público em São Januário, tanto na segunda como na terça-feira. Eu estarei lá, inclusive, cobrindo o velório. Não vou poder ficar o dia inteiro, eu tenho alguns compromissos, principalmente um na parte da noite, mas boa parte do meu dia, amanhã, eu estarei lá em São Januário, tá bom? Vou ler para vocês agora aqui, inclusive, a nota do Vasco. O corpo de Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, maior jogador da história do Vasco da Gama, será velado no estádio de São Januário, sua segunda casa, onde marcou 184 dos seus 708 gols pelo Gigante. Aos que quiserem se despedir do maior artilheiro da história do Vasco, do Brasileiro, do Carioca e de todos os clássicos do Rio de Janeiro, o velório vai ocorrer nesta segunda-feira, dia 9, entre 10 e 7 horas da noite. O corpo estará no campo de São Januário, próximo ao local da estátua de Roberto. A entrada ao público será feita pelo portão 3. Os sócios do Vasco podem acessar pela entrada social. Na terça-feira, o velório continua para os familiares e seus convidados, em São Januário, de 9 às 10 horas da manhã, para uma cerimônia de corpo presente. Em seguida, o corpo de Roberto será levado às 10h30 por um carro do Corpo de Bombeiros para o cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde será o sepultamento ao lado de seus pais. O Vasco da Gama decretou luto oficial de 7 dias em honra ao Roberto Dinamite, quando as bandeiras do clube em todas as suas sedes estarão a meio mastro e suas equipes participarão de competições com a tarja negra de luta em seus uniformes. A guarda de honra do Remo do Vasco estará prostrada junto a Roberto Dinamite, a permanência do corpo em São Januário. A Prefeitura do Rio de Janeiro também decretou o luto oficial aí de 3 dias, tá bom? Eu gostaria de deixar com vocês agora uma nota da FIFA, que é a maior entidade, a entidade máxima aí do futebol, também reconheceu o falecimento de Roberto Dinamite, para vocês verem a dimensão e o tamanho do Roberto para o mundo. Roberto é um jogador conhecido internacionalmente, teve uma passagem no Barcelona e também por ter defendido a seleção brasileira, que é considerado o maior time aí do mundo, tá bom? O centroavante falece em decorrência de um câncer de intestino. Ele ainda é o goleador histórico do Brasileirão e deixou sua marca na Copa do Mundo. Lenda brasileira, ídolo do Vasco, Roberto Dinamite morreu nesse domingo aos 68 anos de idade no Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer no intestino desde o final do ano passado. O centroavante, mundialmente conhecido por seus chutes bombásticos, jogou nada menos do que 21 temporadas no Vasco da Gama.
só não foi uma jornada interrupta devido a uma breve passagem pelo Barcelona em 80 e pela Portuguesa em 1989. Pela seleção brasileira, ele anotou 20 gols em 38 jogos. 3 desses gols foram em Copas do Mundo, nas Copas de 78 na Argentina, levando a equipe à terceira colocação. Ele também foi chamado para o Mundial de 82, mas como reserva de Serginho Chulapa. Ele continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, com 190 gols marcados em 328 partidas, à frente de Fred com 158 e Romário com 154, Edmundo com 153 e Zico com 135 gols. No geral, ele marcou 708 gols em 1.110 partidas pelo Vasco, tornando-se um dos maiores jogadores e mais prolíficos da história do futebol. Mais tarde, ele ainda presidiu o clube por 2 mandatos. Carlos Roberto de Oliveira ganhou seu célebre apelido bem jovem em sua carreira. Ele chegou ao Vasco em 69, ainda nas categorias de base, mas em 71 já estava marcando presença entre os profissionais. No dia 25 de novembro daquele ano, ele marcou seu primeiro gol, num chutaço contra o Internacional no Maracanã. Foi quando o Jornal dos Esportes manchetou e se referindo a ele como Garoto Dinamite. E aqui está a manchete do jornal: uma verdadeira explosão, como destacou o Diário, e o que se repetiu por outras 707 vezes. Roberto virou um símbolo do Vasco da Gama. Gerações foram criadas considerando uma verdadeira simbiose entre os dois, revelou o clube em seu site oficial. O Roberto era Vasco, o Vasco era Roberto. Então tá feito aí o registro da FIFA. Eu vou trazer para vocês também um registro na conta oficial do Roberto Dinamite. Obviamente, né, foram seus familiares que fizeram a nota oficial. O Roberto, infelizmente, não está mais entre nós. E a nota oficial, né, da família do Dinamite na conta oficial do Roberto diz o seguinte: é com enorme pesar que os filhos Luciana, Tatiana, Roberta e Rodrigo e sua esposa Liliane comunicam o falecimento de Carlos Roberto de Oliveira, o grande Roberto Dinamite, eternizado na história do futebol brasileiro e mundial, o maior ídolo do clube de regatas Vasco da Gama. Se despediu hoje de familiares, amigos e fãs espalhados por todo o país. A família agradece as inúmeras mensagens de carinho recebidas pelo falecimento do pai e marido Roberto Dinamite. Informamos que o velório acontecerá no estádio de São Januário nesta segunda-feira, dia 9, das 10 da manhã às 7 da noite. Muito obrigado por tanto carinho. Ele lutou. Fez questão de colocar aí a família do jogador. Para finalizar as notas aí, eu vou deixar com vocês também a nota do Vasco. O Vasco trocou a sua foto de perfil, coloca uma foto do Roberto Dinamite em preto e branco, e o Vasco fez 4 postagens, na verdade, até agora. Primeira, a nota do Vasco foi a seguinte: é com mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o maior de todos nos deixou nesse domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao clube, como atleta e presidente. Te amaremos para sempre, Calu, descanse em paz. Depois o Vasco fez uma outra nota: o maior de todos será eterno, o seu legado é eterno, a influência em gerações, o que acompanha o futebol há décadas e chegou a batizar nomes de torcedores infinita. Obrigado por tudo, Roberto, nós chamamos para sempre. O Vasco também fez uma nota em seu site oficial, mais uma postagem aqui, ó. O Vasco da Gama declara a luta oficial de 7 dias pelo falecimento do maior ídolo da história do clube, Roberto Dinamite. Descanse em paz, #maior de todos. E a última publicação do Vasco, pelo menos até o momento ao qual eu estou gravando, o Vasco informa sobre o velório de Dinamite. O corpo dele ficará, enfim, eu já li isso aqui, o corpo dele ficará em São Januário, como eu li para vocês a nota do falecimento. Vai ter 2 velórios, um amanhã, que é para os torcedores. Ele começa às 9 da manhã e vai até às 7 horas da noite. E na terça terá um velório ali para os familiares. Eu gostaria de deixar com vocês também algumas notas que fizeram ídolos do Vasco, né? Falando aí do falecimento
de Roberto Dinamite. Primeiro, um grande companheiro de time dele, o Giovani, considerado aí um dos maiores ídolos do Vasco também, o Pequeno Príncipe, né, fez história do Vasco aí na década de 80, e o Giovani Pequeno Príncipe disse o seguinte: nosso amigo, nosso parceiro, nosso ídolo, nosso irmão, Bob se foi. Trocávamos últimas mensagens diante das nossas saúdes, sempre dando forças um ao outro, como sempre foi em momentos difíceis, não só no campo, mas na vida. Perdemos um grande craque e ídolo, mas um ser humano de caráter maior ainda, sempre com seu sorriso, e que estava sempre nos ensinando em campo e ajudando sempre em prol do melhor para o grupo e para o Vasco. Força a toda a família e meus sentimentos. Que Deus nos dê todas as forças, que Deus nos abençoe. Obrigado por tudo, Bob Dinamite. Quem também homenageou ele foi o Odivan, nosso zagueiro dizendo o seguinte: obrigado por tudo, meu amigo. Pessoas como você são raras. Sua simplicidade era contagiante. Vai com Deus. E fico com a imagem marcante do seu sorriso e do seu abraço. O Vasco perde hoje o seu maior ídolo e eu, um grande amigo. Outra nota também que eu gostaria de dividir com vocês é do Pedrinho. Ídolo na essência da palavra. Referência na minha infância, o maior de São Januário. Sem palavras, descanse em paz. Ídolo do Vasco também, o zagueiro Ricardo Rocha, disse o seguinte: mas um buraco se abre no coração dos apaixonados pelo futebol. Roberto Dinamite nos deixou. Roberto era meu ídolo. Se tornou um amigo, um dos maiores privilégios que a vida me deu. Ser amigo de alguém que eu sempre idolatrei. Não tenho palavras para mensurar o vazio que sinto agora. Era uma notícia que eu temia receber, que eu não queria receber, e sei que muitos se sentem assim. Roberto é lendário, se despede de nós, mas nos deixa um legado imenso e imortal. Eu perdi um dos meus maiores ídolos e um dos meus mais queridos amigos. Às vezes, as palavras somem. Esse é um daqueles momentos. Meus mais sinceros sentimentos à família, amigos e fãs. Descanse em paz. Carlos Germano, considerado por muitos o maior goleiro do Vasco, para alguns Acácio, Andrada, enfim. O Vasco teve grandes goleiros. Barbosa, por exemplo, que está no meu cenário aqui também, no copinho, está ali mais em cima. Enfim, Carlos Germano diz o seguinte: Roberto, meu amigo, minha inspiração como atleta, homem, pai, um verdadeiro exemplo para mim. Um dia muito difícil para todos que te admiram e o têm como ídolo. Que Deus o receba de braços abertos e conforte a sua família, que amamos muito. Terei sempre comigo os bons momentos que passamos juntos, guardados num lugar muito especial no meu coração. Obrigado por tudo. Edmundo, também, para muitos aí, o segundo maior ídolo da história do Vasco, disse o seguinte: não sei nem como começar. Perder um ídolo é perder a sua própria história. Mas perder você, Bob, é diferente. Você é minha referência como homem, como atleta e como ser humano. Um dia entrei em São Januário só para te ver. Tempos depois virei seu amigo. Hoje, o que eu faço? Choro? Prefiro lembrar do seu legado ao nosso clube. Prefiro lembrar dos seus gols. Prefiro lembrar da nossa amizade. Na minha cabeça de criança, não existe Vasco sem Roberto. Não existe Roberto sem Vasco. Meu ídolo, meu amigo. Descanse em paz, Roberto Dinamite. Você é e sempre será o maior e o melhor de todos para mim. E encerro aqui também com uma mensagem do Romário. O Romário também fez questão de ir às suas redes sociais e também desejar aí uma mensagem à família do Roberto Dinamite, e disse o seguinte, o Romário: hoje nos despedimos do maior ídolo do Vasco e um dos maiores jogadores do Brasil. Toda a minha solidariedade à família, amigos e fãs. Descanse em paz, Roberto Dinamite. Então tá feito aí, galera, o registro de muitas pessoas. O Vasco declarou luta oficial de 7 dias. A FIFA também fez questão de falar do falecimento. Roberto terá o nome da rua ao entorno de São Januário ali como Avenida Roberto Dinamite, número 10, em sua homenagem. Teremos o velório dele em São Januário entre segunda e terça. Segunda aberta ao público, terça destinado aí a seus familiares. E é isso. Eu vou acompanhando aqui qualquer nova informação eu trago para vocês, tá bom?
caminhando para a reta final, deixa eu só dar uma checada, porque salvo engano, acho que a CBF chegou a emitir algum comunicado também. Deixa eu só dar uma checada rapidinho aqui e já trago para vocês. Sim, a CBF... o presidente da CBF diz o seguinte, ó, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, presta solidariedade a familiares e amigos de Roberto Dinamite, eterno ídolo do Vasco e do futebol brasileiro. E tá aqui aspas para o Edinaldo Rodrigues. Roberto foi um dos maiores jogadores da história do nosso futebol. Além de entrar para a bela história do Vasco, ele encantou os fãs de futebol em todo o mundo. A CBF se solidariza com os familiares e com os fãs do artilheiro. E a CBF chegou a emitir uma nota dizendo o seguinte: com pesar, a CBF lamenta a morte de Roberto Dinamite, um dos maiores atletas do futebol brasileiro. Pela seleção brasileira, o ex-jogador marcou 25 gols e foi artilheiro no vice-campeonato do Brasil na Copa América de 83. Ele também disputou as Copas do Mundo de 78 e 82, tá bom? E uma informação importante: a taça do Campeonato Carioca de 2023 terá o nome de Roberto Dinamite, também em homenagem ao nosso maior ídolo. Cara, Roberto foi gigante, Roberto é gigante e sempre vai ser. E de novo, eu volto no que eu falei para vocês no vídeo anterior. A minha geração, repito, vocês infelizmente sofreram um reflexo do que é a política do Vasco. Pegaram o nosso maior ídolo, colocaram ele como uma figura lá para ganhar uma eleição do Eurico Miranda. Era a única figura naquele momento capaz de conseguir derrotar o Eurico em uma eleição. O seu mandato realmente foi complicado, teve um rebaixamento logo na chegada dele, pegando o time no meio do ano com o Eurico Miranda. Ele sai do Vasco com o Vasco caindo, ele volta no último ano ali, Vasco passando um sufoco danado. Foi a primeira Série B que o Vasco penou para poder subir, e aí no ano seguinte o Eurico volta. Então a sua imagem deu uma breve arranhada, mas eu reitero o que eu disse no vídeo anterior: eu sei separar o presidente do jogador. O jogador é intocável, o presidente a gente cabe fazer aqui as ressalvas que eu disse. E ainda assim, com o aumento da dívida, com 2 rebaixamentos, depois voltando à primeira divisão, teve também o título da Copa do Brasil. Enfim, é isso, galera. Me despeço nesse vídeo aqui. E no vídeo da noite, caso tenha mais alguma informação a respeito da situação do Roberto, eu trago para vocês. Caso não, eu trago algumas informações para vocês que temos também de futebol, contratação, campo e bola. Mas não tem como. Hoje o dia ficou ao Roberto Dinamite, tá bom? Então assim eu encerro a nossa segunda edição. Quando eu disse no vídeo da noite, já é a noite, nessa hora que tá subindo esse vídeo, mas tô falando da edição lá das 11 horas da noite. Valeu, fui!